Lendo e aprendendo, então vamos ler. Aqui em Mateus, eu vou ler Mateus, que é Velho Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. Eu sabia que era Novo Testamento, né? Mas depois que eu aprendi, né? Estou aprendendo cada vez mais, eu sei que Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, porque o testador ainda estava vivo. Mateus, Marcos, Lucas e João conta a vida de Jesus ainda. Jesus ainda estava entre eles. Então, aqui em Mateus 24, 34. Aqui é exatamente Jesus falando da vinda dele, como tem aqui a vinda do Filho do Homem, né? A lição da figueira, Jesus falava, conversando com seus discípulos, né? O dia e a hora, o empregado fiel e empregado infiel. Bom, as 10 moças, né? Que é as 10 virgens. Então, era Jesus aí conversando com seus discípulos, né? Falando do dia que ele ia voltar, né? Ele ia passar por tudo aquilo, né? Aquele sofrimento, né? Foi morto na cruz. Bom, todo mundo já sabe disso aí, né? Ressuscitou. Aqui ele fala do que ia acontecer. Mas tem uma passagem aqui bem interessante, né? A gente, eu não acreditava, né? Mas hoje eu acredito. Muita gente, né, fala ainda que Jesus ainda não voltou, né? Aqui ele estava falando da vinda dele naquela época, no primeiro século, com seus discípulos. E não ia demorar, pelo que Jesus falava, era uma coisa que, né, era breve, não era demorado até hoje, como o povo ainda espera até hoje a volta de Jesus, né? Não, hoje ele já voltou. Ele voltou para a geração dele mesmo. Então, aqui fala assim, Jesus conversando com seus discípulos, né? Então, até aqui nessa lição da figueira, né? Mas eu vou ler aqui do 34 em diante. 24 de Mateus e versículo 34. Capítulo 24, versículo 34. Então, diz assim: Jesus conversando com seus discípulos naquela época. Então, eles faziam pergunta, né, para Jesus, como que isso vai acontecer, né? Então, Jesus fala aqui no versículo 34 de Mateus, né, versículo 34 do capítulo 34. Eu afirmo a vocês. Não, eu vou ler daqui do 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Gente, esse tempo perto, será que até hoje, sabe, não aconteceu? Jesus falava aqui que estava perto. Uma coisa perto não vai durar 2000 anos. De jeito nenhum. Eu afirmo a vocês que isto é verdade e essas coisas vão acontecer, olha, antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Pronto, isto é uma prova. Gente, quando eu leio isso aqui, eu digo, meu Deus do céu, como que eu não entendi isso antes? Porque eu não lia. Então, Jesus está falando o quê? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de todos morrerem. Ele está falando para nós hoje? Ele está falando para essa geração de hoje? Não, gente, ele está falando para aquela geração dele, que ninguém ia morrer antes de que tudo isso acontecesse. Olha só, vou ler de novo. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Minhas palavras, não, o céu e a terra desaparecerão. Quer dizer, o céu e a terra até podem desaparecer, mas minhas palavras, disse Jesus, ficarão para sempre.
Olha só, esse versículo aqui é uma prova de que Jesus já voltou no século primeiro, voltou para a geração dele. Jesus veio, né, como homem, como, né, naquela geração, veio salvar o seu povo, tirar o pecado, né, e voltou também para aquela geração. E nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nós já nascemos nova que a criatura, graças a Deus. Então, porque se Jesus falou isso, que todos os que estavam vivos naquela hora lá, né, naquele presente momento que ele estava falando isso, não era para morrer. Então, se Jesus ainda está para vir, aquele povo é para estar vivo ainda. Ou não tinha morrido mais ninguém depois que Jesus falou isso. Gente, se morre todo dia, morre gente todo dia. Até um filho meu já partiu, meus pais. E olha a palavra de Jesus, não, ninguém morreria. Não é para nós, gente, foi para aquela geração de Jesus. Jesus já veio, Jesus já voltou. Agora é cada um que vai ao encontro dele quando chegar o dia determinado por ele. Porque todos os nossos dias estão contados, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, isso é muito, nossa, graças a Deus que eu esperava a volta de Jesus, eu tinha medo, eu vivia apavorada, ai meu Deus, eu vou, também acreditava ainda que eu ainda era pecadora, né, que eu tinha que buscar minha salvação, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, para que, se eu errasse hoje, eu tinha que pedir perdão, porque, porque senão eu não me salvava, eu ia para o suposto inferno que a religião também criou, né? Um suposto inferno que Deus fez para os filhos dele sofrer eternamente. Que horror, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu sei que inferno é sepultura e todos nós vamos, né? Essa matéria vai ao pó e o nosso espírito ele retorna para Deus. Então, quando você lê, é muito gratificante. A gente tem paz, a gente tem paz. Graças a Deus.